Sua conta de luz está nas alturas? Você pode economizar até 20% na energia sem gastar um centavo. Serve para você e para sua empresa. Liga agora no 41 21 70 14 10 e descubra como é fácil ter mais no bolso. Tá difícil assistir ao seu podcast preferido sem travar? Isso é falta de net futuro na sua vida. Internet fibra ótica com planos a partir de 300 MB. Não perca tempo, chame agora no 41 21 70 14 10 ou faça uma visita no andar superior da rodoviária. @netfuturo_, segue lá. Tá na hora de mudar de vida com uma graduação de qualidade e com precinho que cabe no bolso. Direito, agronomia, medicina veterinária, psicologia, terapia ocupacional, odontologia, farmácia e enfermagem. Ainda dá tempo de fazer seu vestibular online. Vai lá, fael.edu.br e comece o futuro agora. Boa noite a você que nos acompanha em mais um episódio do Tribuna Mais, o nosso podcast da Tribuna Regional, que aborda temas de empreendedorismo, inovação, traz histórias inspiradoras para você que quer conhecer um pouquinho mais do mundo empreendedor e também deseja empreender e quer saber como é que funciona. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, que vai contar um pouquinho sobre empreendimento no mundo da educação. A gente já falou sobre esse tema em alguns podcasts, mas hoje voltado especificamente para o mundo digital. A questão de redação para vestibular, para vários concursos, aí, várias provas, mas através da orientação no mundo digital. Ela é uma lapiana que está fazendo o maior sucesso aí na internet, 150 mil seguidores, né? É a Luma Dietrich, né? Sobrenome bastante característico aí da Lapa, tradicional da Lapa, família bem grande, e que resolveu, então, empreender aí no mundo digital, na área de letras, né? Luma, seja muito bem-vinda ao Tribuna Mais, é uma grande satisfação para a gente ter você aqui conosco hoje, contar um pouquinho da sua história, da trajetória, né? E todo esse trabalho que você vem desenvolvendo. Sim, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, me sentindo 100% lapiana nesse podcast, estou muito feliz, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Luma, mais uma vez. E contando um pouquinho, né? Luma e ponto. Você foi a criadora do método LP, que é o Luma e ponto, né? Sim. E que já aí atendeu milhares de alunos aí pelo Brasil, acredito que pelo mundo também, né? Porque o Instagram te leva aí, não tem limites, né? É verdade. Conta um pouquinho para quem não te conhece o que é esse método LP, para daí a gente entrar aí na conversa, contar quem é a Luma, como tudo começou, por que trilhou esse caminho. Tá bom. O método LP é o meu método de redação. Hoje ele até mudou de nome, agora é redação pontual, porque a gente está passando por uma reformulação no Enem esse ano. Mas ele surgiu basicamente de um grande susto que eu levei. Em 2017 eu já era professora, fui fazer o Enem para lembrar como é que era estar no lugar deles, porque o meu Enem foi em 2011. Então, eu já fazia alguns anos, e aí fui fazer o Enem. Quando cheguei lá, me deparei com um tema que eu não esperava, a formação educacional de surdos no Brasil. Foi um tema assim que pegou todo mundo de surpresa, e eu fiquei muito preocupada com os meus alunos, porque eu conseguiria me virar naquele tema. Eu sou professora, tive aula de Libras na faculdade, então eu tinha repertório, eu tinha argumento, mas e eles? Eu fiquei pensando. E aí, aquele dia, eu senti muita vergonha. Eu me senti muito ruim no que eu fazia. Por mais que eu já tivesse muitos alunos, já tivesse meu canal no YouTube, eu me senti realmente muito falha com eles. Mas eu tomei uma decisão, que isso nunca mais aconteceria. Então, quando saíram as redações nota 1000 daquele ano, que saem mais ou menos em abril, março, eu analisei todas elas e eu descobri as coisas que não dependiam do tema. E a partir dessas coisas que são previsíveis, que estão no nosso controle, eu criei um método. E aí os meus alunos conseguiram, a partir de 2018, tirar de 900 para cima em qualquer tema. Foi uma inovação aí na área de redação, né? Você já tinha visto alguém atuar dessa forma? Você, assim, depois é que viu alguém, né, já existia alguém
trabalhando nesse sentido naquela época? Possivelmente sim. Eu evito até consumir muito conteúdo da minha área porque eu me comparo, não é muito bom. E eu também tenho medo de fazer coisas parecidas. Então, eu sempre me baseio muito mais na minha história do que no mercado. E foi o que aconteceu nesse caso. Foi, então, na verdade, porque você sentiu a necessidade, não porque você viu que já tinha, né, também alguém trabalhando. Mas contando um pouquinho, né, você contou aí que você já era professora, como que tudo começou? A tua vontade de seguir por essa área de letras, né? Foi licenciatura em letras, primeiramente. Como que começou tudo? Foi nada romântico, Manu. Posso chamar de Manu? Pode, por favor. Foi nada romântico. Eu queria fazer jornalismo. Olha aí, ó. Eu queria fazer jornalismo porque ninguém na minha geração quer ser professor. É uma coisa que a gente até comenta, né? É que existe uma defasagem muito grande e uma probabilidade de faltar muito professor daqui em diante, né? Exatamente. Então, não é uma profissão desejável, pelo contrário, né? É uma profissão de pouquíssimo prestígio. Infelizmente. Então, infelizmente. Então, não passava pela cabeça de ninguém que tinha o mínimo de sanidade mental fazer uma licenciatura. Então, eu queria fazer jornalismo porque eu já gostava de escrever. Eu gostava de escrever na escola, ia bem nas minhas entregas na escola. Eu estudei em escola pública, estudei no Colégio São José, no General Carneiro, e lá eu conseguia me destacar um pouco, mas não era assim uma aluna também fora da curva. Mas dentre as opções, as disciplinas, humanas e escrita, era o que eu conseguia me destacar um pouquinho mais, ou ter mais facilidade. E aí eu queria jornalismo, mas a minha nota do Enem não deu para jornalismo. Então, a minha segunda opção no ProUni, que foi o programa em que eu me cadastrei, foi letras. E aí eu consegui letras, porque eu não tinha ido tão bem assim no Enem. Entrei em letras pensando, bom, eu vou para o mercado editorial por outro caminho, então. Sim. Eu vou acabar escrevendo. É amplo, né? Exatamente, mesmo numa licenciatura. E aí eu cheguei lá com esse objetivo, só que logo no segundo período eu comecei um estágio na prefeitura aqui da Lapa. Você estudava onde? Eu estudava na PUC. Passei na PUC com bolsa, porque na época era a única possibilidade para mim. Tinha uma bolsa de 50%. E comecei a trabalhar no segundo período para pagar esses 50% e talvez a van, porque tem essa questão da quem é da Lapa sabe, né? Exatamente. Porque em Curitiba aí tem que estar indo e voltando todo dia. Também teve essa rotina, né? Exatamente. Eu e tantos outros estudantes aqui da Lapa sabemos o que é você ter que se deslocar de cidade todos os dias. Que é uma coisa bizarra e impensável. Quando eu converso sobre isso com outras pessoas de outras realidades, elas não acreditam. Como assim, ainda você mais viaja uma estrada dias. de 1 hora e meia, né? A pessoa não entende que é concebível, né? Exatamente. E dá certo. É cansativo, mas dá certo. Dá certo. E aí a gente sempre escuta assim, mas por que você não se muda pra cá? Eu acho que quem nasceu numa capital e morou a vida inteira na capital não tem muita noção do quanto é um privilégio você morar numa cidade grande, o quanto é difícil. Exatamente. É caro, é difícil. Até em questões emocionais, é muita novidade. Então, não foi uma possibilidade para mim. Nem na graduação, nem no mestrado. Eu fui depois para lá. Então, aí eu passei em letras. Comecei um estágio no segundo período, porque eu precisava trabalhar, eu precisava de dinheiro. E me apaixonei. Ali eu falei, não, eu sou professora. Eu sou professora. Deus pôs você no lugar certo. Exatamente. E aí você começou a atuar como professora, se formou já, ou antes, né, no estágio, já começou a atuar e decidiu ir para o mestrado e tal. Como é que foi? Você trabalhou algum tempo em escola? Como é que foi isso? Você falou no início também que tinha um canal no YouTube. Como que foi esse caminhar, né, para chegar no digital? Eu comecei na educação tradicional. Eu dei aula em muitas escolas, porque todas as oportunidades que apareciam eu abraçava. Então, eu ia para a faculdade à noite, mas eu trabalhava o dia inteiro. Então, eu comecei na prefeitura, depois fui para o estado como contratada, dei aula no interior, lá no São Bento, dei aula em colégios aqui da cidade mesmo. Eu dei aula em colégio por, se eu não me engano, uns 8 anos. Uma então, bagagem foi um bom grande, tempo, né? de ensino fundamental 2 e ensino médio. E aí, você, nessa experiência que você teve, né? Porque tem diferença, um pouquinho, pelo menos, do ensino fundamental 2, apesar deles já serem um pouco maiorzinhos, com o ensino médio, as dificuldades, né, do ensino no presencial, que aí a gente vai falar do teu agora, que é o teu destaque, que é o digital, né, que é o que você está vivendo hoje. Mas as dificuldades do presencial que você sente
comparando com o digital hoje? Eu amava dar aula em escola, mas era muito exaustivo. É muito exaustivo. Você gerenciar 30, 40 crianças ou adolescentes numa turma, repetidas vezes no dia, né? Porque a gente tem muitas aulas no dia. Então, era exaustivo. A minha saúde mental ficava em segundo lugar, a minha saúde física ficava em segundo lugar. Eu engordei muito nessa época, porque eu não conseguia me alimentar direito, dormir direito. Até porque eu levava muito a sério a faculdade. Mesmo trabalhando, eu queria tirar nota máxima em absolutamente tudo. Eu me apaixonei. No meu ensino médio, eu não fui uma aluna exemplar, mas na faculdade eu me encontrei. Dedicada. Exatamente. Então, eu fui super dedicada e aí era muito cansativo, muito exaustivo. E naquela época, eu pensava, bom, para melhorar, para eu conseguir prosseguir na minha carreira, eu tenho que seguir uma carreira acadêmica. Então, vou fazer mestrado, doutorado para dar aula em faculdade. Esse era o meu sonho na época. Eu nem imaginava que tudo ia mudar. E como que foi esse ponto da mudança? Você comentou do YouTube, o Lumen Ponto começou no YouTube. Por que você decidiu ir para o YouTube? Foi assim, quando eu estava no último ano da faculdade, eu comecei a dar aula particular de redação na minha casa para o meu vizinho Lucas. Imagina, eu brincava com ele quando era criança, ele era apenas alguns anos mais novo que eu. Mas o suficiente para me indicarem para ele, olha como é que é o boca a boca em cidade pequena, é muito bom. Porque me indicaram para ele pelas aulas que eu dava na escola, para terceirão, eu dava aula na época no Colégio Agrícola e no Dinâmico. E aí alguém falou para ele atravessou a rua, foi na minha casa e me pediu aulas. E eu comecei, e ele passou na Federal. Que legal. Engenharia Civil. E curso ali, que é bem concorrido, assim, exatamente. Né? A notícia se espalhou, então no outro ano eu tinha mais alguns alunos e no outro ano eu tinha muitos alunos. Foi quando realmente o boca a boca pegou. E aí eu montei uma sala de aula na minha casa, na sala da frente, porque pro Lucas eu dava aula na churrasqueira. Nossa, da minha casa. Tem que começar de alguma forma, né? Não importa como, é importante começar. Exatamente. Mas aí, nesse terceiro ano de aulas particulares, eu montei uma salinha na minha casa e comecei a atender muito mais gente, até de redação para concursos e tudo, e começou a ter uma lista de espera, porque eu também trabalhava em escola na época, e aí eu tinha uma agenda limitada. E as pessoas queriam, e aí eu comecei a pensar, como que eu faço para atender essas pessoas? Porque me deixava triste ajudar. Poder, né? Eu consegui atender 20 pessoas na época, que já é bastante. Mas eu tinha mais de 20 na lista de espera. E eu ficava triste de pensar que o meu conhecimento podia ser útil para elas, mas eu não tinha tempo. E já na época o foco era a redação, né? Porque a gente pensa em letras, o foco é bem amplo, né? Você pode trabalhar com literatura. Eu fiz tudo no começo. Né? Tudo. Então, são vários, até você falou de dar aula, né? Que é exaustivo. Eu imagino que, comparado com outras disciplinas, talvez seja a mais exaustiva por causa dessas várias, o leque dentro, né? Exatamente. E, né, você acabou focando na redação porque foi o que te levou ali, né? Eu percebi que era um mercado muito mais forte. Foi uma decisão mais estratégica e também de acordo com o meu gosto pessoal. Eu gostava muito. Mas no meu primeiro ano de aula particular, eu dava reforço escolar, literatura. Eu também revisava texto, revisava TCC, corrigia. Tudo que tinha a ver. O que aparecia eu pegava, por necessidade mesmo, necessidade financeira. Até porque a remuneração nas escolas é muito baixa, especialmente para quem está começando. Para quem está começando, é muito complicado você se manter os seus estudos, pagar suas contas. Se atualizar, né, também, buscar uma coisa a mais. Continuar estudando, então nem se fala. Com certeza. Então eu agarrava todas as oportunidades que apareciam. E aí você comentou, né, então, que não estava dando conta mais de tanta procura. Foi aí que surgiu a ideia do YouTube. Que ano mais ou menos foi isso? Porque provavelmente antes da pandemia. Depois da pandemia, o digital deu um boom bem grande, né? Mas antes disso, como que surgiu esse caminhar? Foi em 2016, eu já estava com isso na cabeça e muitas pessoas me diziam, você leva jeito. Só que, gente, eu juro pra vocês, eu era péssima no vídeo. Pode não parecer hoje, mas assim, era horrível. Eu não entendia por que as pessoas falavam aquilo. Porque, claro, a minha desenvoltura em sala de aula é uma coisa. Ligo a câmera é outra. Totalmente diferente. É outra habilidade que você tem que começar meio que do zero, sabe? Então eu não entendia por que as pessoas me diziam isso. Mas ao mesmo tempo eu estava com essa questão de como que eu vou atender mais gente. Então eu tinha duas opções. Ou eu precisaria de alugar uma sala e tentar reunir todo mundo, tipo num cursinho, uma específica de redação, que existe, isso já é um modelo de negócio. Ou eu podia ir para a internet.
E aí, E aí eu tomei coragem. E aí não tinha aquele custo tão alto, né? Você poderia investir. E aí foi o teu passo para empreender na educação. Como é que foi isso? Também foi pelo feeling ou você teve alguma estratégia para dar esse primeiro passo? Não, eu tive referências. Uhum. Sim, eu tive referências. Na época eu fiquei conhecendo alguns experts em negócios digitais e comecei a estudar. Uhum. Comecei a ler livro, segui-los nas redes sociais, comprei curso. Eu tenho até uma história muito doida, que eu comprei o meu primeiro curso de empreendedorismo. Eu dei um jeito de dar entrada e consegui um parcelamento no boleto. Uhum. Só que aí, deu alguns dias, cortaram a luz da minha casa. Meu Deus. Por quê? Na minha cabeça eu tinha pagado, mas na verdade eu tinha agendado. E nesse meio tempo eu usei o dinheiro para entrar no curso. Então eu já fiquei sem luz por causa de um curso. E a ironia da história é que na hora que eu estava estudando o curso, a luz acabou. E aí, como é que você fez? Porque nessa época você morava com os seus pais, morava morava sozinha. com a minha mãe. E aí a tua mãe que te deu uma força, como é que foi isso para você Na verdade, resolver nessa essas época eu era financeiramente responsável pela casa. Então, eu fiquei me sentindo péssima. Eu falei, não, eu vou ter que fazer esse negócio dar certo, porque olha, pelo que a gente está passando para que eu possa fazer esse curso, para que eu possa estudar. Olha a minha realidade hoje, isso não pode continuar. Foi a dificuldade que te fez ter mais força para isso, né? Para ir atrás do objetivo ali. Foi. E aí você conseguiu superar isso e entrar no digital pelo YouTube. Como é que foi esse começo no YouTube? Foi bem difícil. Eu gravei meu primeiro vídeo, parecia o William Bonner falando, não parecia eu. Na aula eu era tão, sabe, solta, mas no vídeo não. E aí eu odiei, não postei. Depois de, sei lá, meio ano, quase um ano depois, eu vou ter que gravar de novo. Aí escrevi um novo roteiro, ficou horrível, mas eu falei, eu vou postar. Então, levou um tempinho ali, desde o primeiro até o que você realmente engajou. Exatamente. E aí, quando que você sentiu que a coisa fluiu no YouTube? Chegou algum momento de fluir no YouTube? Deu certo? Ou você já teve que pensar em uma outra estratégia no digital? Eu comecei a me desenvolver. Então, eu comecei a fluir melhor. Mas as coisas, para mim, nunca foram meteóricas. Nunca. Em toda a minha história empreendedora, não teve esse, nossa, estourei. Uhum. Foi, assim, semana após semana, passei Tijolinho muito pé no chão. tijolinho, né? Muito pé no chão. Nunca aconteceu nada, assim, muito extraordinário, uma grande virada de chave. Claro, tem alguns marcos, algumas coisas que deram mais certo que outras, mas eu mais errei do que qualquer coisa, eu mais flopei do que qualquer coisa. E não desistiu, né? Exatamente. O que não te deixou desistir é a paixão pelo que você faz, ou teve a questão também que você comentou das dificuldades financeiras que você tinha que fazer dar certo, mas o que mais, né, te manteve ali? Eu acho que a possibilidade de criar. Porque uma coisa que me deixava muito chateada, na época que eu dava aula em escola e aula particular, é que eu não tinha tempo de criar. Então, se eu queria criar um novo material, uma nova técnica, um novo método, eu não tinha tempo, eu estava toda hora em sala de aula. Você era obrigada a fazer aquele feijão com arroz que era obrigatório. Exatamente. E não tinha como aumentar o repertório. Eu queria poder sentar, me fechar numa caverna e simplesmente criar. Simplesmente, tem até a trilha sonora aqui agora. Tem, né? Nosso estúdio aqui ainda tudo não pensado. Entende? Nosso estúdio ainda não está totalmente profissional, tem as interferências, mas faz parte, né, do nosso... Faz super parte. Mas então, voltando aí, né, do digital, você falou dessa necessidade de criar e tal, que você estava no YouTube. Como é que foi a aceitação depois que você realmente decidiu ir? E por que ir para o Instagram? Né? Porque muita gente, claro, são vários canais, vários públicos diferenciados, né? O que te fez ir para o Instagram, investir lá? Olha, na época eu acho que eu não tinha muita consciência, era meio que assim, tem que fazer, tem que ir, tem que fazer. Hoje eu enxergo que o público no Instagram é o público que mais está pronto para comprar. E no YouTube, no TikTok, mais está pronto para te conhecer. Então é um funil. Sem o Instagram... No meu modelo de negócio hoje, fica difícil monetizar. As pessoas lá, elas já têm um relacionamento mais próximo com você, elas já te conhecem mais, elas já confiam mais. Nossa, a Luma é de verdade. É uma pessoa, tem mãe, tem pai, tem irmã, tem namorado, não é um golpe. Até isso que é uma coisa, quem te segue, né, quem acompanha ali o teu Instagram, percebe essa tua desenvoltura, tanto para
conversar com o público quando o assunto é o Luma e Ponto, o teu método e tudo mais, mas também tem isso, né? Hoje eu estava dando uma olhadinha antes da gente começar a entrevista aqui, você estava lá contando, né, vou me maquiar, vou escolher meus acessórios e tal. Tem essa questão de você se expor, né? Tem. Expor o teu lado pessoal. Como é que é isso também para você? Como que se deu isso? Tem pessoas que têm dificuldade, né? E no digital a gente ouve falar muito que é o que prende, seria, né, você mostrar o teu lado pessoal ali também, né? Como é que foi para você? Já era uma coisa natural, desde a época lá do YouTube, ou você teve que se adaptar a essa realidade? Para mim foi muito fácil, porque eu sou muito exibida. Se eu pudesse, eu tava o dia inteiro falando com as pessoas, mostrando as coisas, dando dica das coisas e tal. Mas hoje eu enxergo que eu não sei se eu seria uma boa blogueira se eu não fosse expert em redação, se meu trabalho fosse só monetizar a minha vida pessoal. Eu acho muito difícil, eu admiro muito os influencers. Porque você tem que ter constância, você tem que o tempo inteiro mostrar a tua vida. E isso é uma coisa que eu não tenho vontade de fazer. Então eu compartilho pontualmente, sabe? Você traz o conteúdo e tua vida particular é um cenário. Um cenário ali, né? Para agregar, para tornar mais leve, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí a gente tava falando, né, da ida pro Instagram, que você foi pro Instagram e ali que começou o Luma e Ponto, ou já no YouTube? Quando que surgiu, vamos dizer, a marca Luma e Ponto? Tá. Né? Até então, a minha marca se chamava Oficina da Linguagem. Eu dei um nome geral porque, como eu te falei, eu fazia tudo. Fazia revisão de texto, eu dava aula de tudo que você imaginasse relacionado à minha área. Até inglês, que eu sou formada em português e inglês, aula de inglês eu dava. Exatamente. Tudo que precisasse, que eu tivesse expertise, eu pegava. Então, eu dei um nome mais geral. Depois, eu senti falta, Manu, de uma marca pessoal. Um nome que tivesse o meu nome. Porque a marca pessoal, Luma de Triste ou Luma e Ponto, ou qualquer que seja, ela se conecta muito mais rápido com as pessoas, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, eu percebi isso, estava tendo um movimento de marca pessoal na época. E aí a minha decisão era, como vai ser? Será que vai ser Luma de Triste? Mas meu sobrenome é muito difícil de escrever e de falar. Para quem não é sabe, da Lapa, né? Exatamente. Nossa, começa a perguntar de onde veio, aí vai e não consegue, né? Levar exatamente. Aí, professora Luma, eu pensava nisso, assim, professora Luma. Mas eu me entendia já naquela época mais do que como professora. Eu sou professora, mas eu também sou empreendedora. Eu já tive minhas camisetas, já lancei uma marca de camisetas, já tive minhas pulseiras. Então a veia empreendedora já é anterior aí. Exatamente. A área de letras, né? Então, sim, já tinha o bichinho do empreendimento, já estava ali. Já tinha. E aí eu fiquei pensando, puxa, se eu coloco professora, eu também me limito. E tem uma outra característica também. Eu gostava muito de uma comunicação que não remetesse à escola. Porque, na verdade, comunicação é tudo, né? Se a gente for pensar, até isso é um ponto que eu quero que você dê uma pincelada, né? Porque você traz ali dentro do teu perfil esse segmento para redação e tudo mais. Mas você é profissional da área, você tem noção da importância do domínio da língua, tanto a língua portuguesa, você falou do inglês também, quanto é legal você dominar uma língua estrangeira para, né, ter essa independência de conhecimento, né? Mas, assim, a importância de dominar a língua em vários aspectos, né? Seja para passar num vestibular, para fazer uma redação do concurso, para se comunicar profissionalmente, né? Esse mundo. Dá uma pinceladinha nisso, porque às vezes a pessoa fala, português é chato, né? Realmente, se você for pegar a teoria ali, gramática, né? Estudar, né? Daquela decoreba, é pesado, né? Mas trazer isso para o prático. Né? Como isso é irrelevante, e você falou dessa situação de não estar na sala de aula. Como você enxerga a importância disso e como abordar isso? Sim. Na minha opinião, comunicação é a maior moeda de todas. Para mudar a história de vida de alguém é você saber falar bem e saber escrever bem. Comunicação, assim, ela abre portas que você pode nunca ter imaginado. Ela te coloca em lugares que você pode nunca ter estado, nem ninguém da sua família ter estado até então. É realmente muito poderoso, na minha visão, você saber falar bem e escrever bem. E até a questão da persuasão, né? A gente pensa assim, primeiro saber interpretar um texto para você poder
entender e se posicionar e você convencer o outro, né? Até numa técnica de vendas, a gente está falando de empreendedorismo aqui, mas vender é também se comunicar, é saber abordar, é saber argumentar, né? Tudo isso vai passar ali pela escola na língua portuguesa, né? Então as pessoas às vezes não percebem isso. E você está muito focada na questão de redação, né? Eu vi ali que você teve o método Luma e Ponto, que você está finalizando ele, até você comentou agora redação pontual. Redação pontual, mas também tem um passinho além, que é a redação para medicina, né? Sim, é novidade. É a novidade também. Eu gostaria que você desse uma pinceladinha nisso também, né? Esse próximo passo dentro do teu empreendedorismo na educação, na redação. Sim. No fim do ano passado, eu decidi matar todos os meus cursos e matar o meu método. Foi uma decisão muito maluca, assim. Muita gente falou, Luma, você não quer transicionar aos poucos, né? Mas eu realmente precisava colocar minha energia nessas novas ideias que eu estava tendo. E enquanto eu mantivesse as antigas, eu dividiria a energia. Eu dividiria o meu tempo. Então, eu tomei essa decisão e foi uma decisão muito acertada, porque na época eu não sabia, mas o Enem mudou algumas características da correção. E eu realmente precisaria obrigatoriamente reformular. Mas eu não sabia na época. E aí, então, essa é a primeira coisa. Meu método ganharia uma nova roupagem, talvez um novo nome, talvez mantivesse o nome anterior, eu ainda não tinha decidido. E aí eu pensei numa coisa que já estava na minha cabeça há muito tempo, que era o foco em medicina. Por quê? A maior parte dos meus alunos e seguidores querem medicina. Então, já era um público que estava ali. Exatamente, pesado, porque é um vestibular super concorrido. As pessoas que mais estudam para vestibular, elas são de medicina, então é meu público ideal, a gente chama de persona, né? Sim. Meu público ideal era esse público, é um público extremamente dedicado, extremamente voltado a esse objetivo. São pessoas mais dispostas a investir em conhecimento, porque é necessário para que eles passem. Precisar, né? Tem uma dor latente, uma necessidade latente. Então, foi uma decisão de negócio, uma decisão estratégica mesmo. Se eu quero ter clientes, alunos que são mais engajados, que vão trazer mais resultado, eles são as pessoas de medicina. Claro que tem muita gente de outros cursos que também mas divide, fica um pouquinho de direito, mas acaba um pouquinho de que psicologia. O foco acaba te trazendo, vamos dizer assim, a excelência que o de medicina está buscando, e os outros vão acabar aproveitando também, né? Nesse sentido, exatamente. A palavra é excelência. Excelência é um valor para mim, e é um valor que está muito presente no meu trabalho esse ano, a gente está dando foco para ele. Antes a gente tinha um valor de acessibilidade muito grande, de fazer coisas muito acessíveis, tanto a nível de preço, quanto de explicação, quanto de tempo. Então a gente tinha soluções rápidas e mais baratas. Eu troquei o valor acessibilidade por excelência esse ano. Enfim, eu tive vontade de realmente entregar um outro nível de trabalho para as pessoas, de dedicação minha, da minha equipe e dos alunos também. Né? E você fala, né, do trabalho que você entrega para quem não conhece o método, não conhece o teu trabalho, como é que ele funciona? Porque hoje você vende pelo Instagram, né? Sim. Você vende teu curso ali e tal. E também é um mundo novo, né? Essa venda, apesar de já ter muita gente trabalhando com isso, para o mercado tradicional, esse mundo de trabalhar pelo digital é um mundo novo. Né? E como é que funciona ali? Né? Como você decidiu fazer essa venda? Como é que foi a estratégia para você montar o curso? Porque é diferente você, como você falou, ter a tua sala ali, né? E chamar o aluno e matricular. Sim, é verdade. É diferente. O meu negócio está localizado no mercado de infoprodutos. Então, dentro desse mercado, existem inúmeras possibilidades. Você pode ter vários tipos de infoproduto, pode ter e-book, pode ter mentoria, pode ter curso. E você pode ter várias estratégias de venda. Tem gente que vende todos os dias, que é o que a gente chama de perpétuo. Tem gente que vende pontualmente, que é o que a gente chama de lançamento. Então, e existem inúmeros tipos de lançamento. Então, diferentemente de 2017, quando eu comecei, que tinha uma forma que a gente conhecia de fazer as coisas, e eu segui essa forma e no começo deu bem errado, tá? Eu tive menos alunos na minha primeira turma online do que na minha casa. Nossa.
Imagina, né? Deve ter sido um impacto muito grande para você, né? Porque também, como você falou, no presencial era muito boca a boca, né? E aí no mundo digital é outra estratégia. Você pensa, eu tenho o Brasil inteiro. Mas como atingir o Brasil inteiro? Eles não me conhecem. Eles não têm uma indicação. E como que foi, né? A gente tá mudando um pouquinho aí. Como que foi para você conseguir esse público? A gente falou no começo, 150 mil seguidores. Não é pouca coisa, né? E você tá aí... relativamente também não é assim um tempo gigantesco. Como que você conseguiu esse engajamento, né, também para atingir esse público? Criando conteúdo todos os dias. Então, os conteúdos que vão para o feed, eles têm potencial de atingir novas pessoas. Os conteúdos do Story servem para relacionamento, para você se conectar com quem já está na sua base, para você aquecer essas pessoas para um lançamento. Então, quando a gente fala de redes sociais, é constância. Constância, constância, constância. E quando eu tinha mais ou menos uns 40 mil seguidores, eu perdi a minha conta para um hacker. Meu Deus. Foi, acho que 2019, se eu não me engano. E aí eu comecei outra conta do zero. E agora, há uma semana, isso quase aconteceu de novo. Nossa. O meu Instagram foi suspenso. Dessa vez não foi hacker, foi pelo Instagram mesmo. E a gente precisou entrar com uma ação judicial para recuperar. Então eu também já estava começando uma nova conta do zero. Nossa, é um mundo totalmente diferente, né? Então, você tem que trabalhar com esses perigos que muitas vezes as pessoas, né, que não estão nisso não entendem que existe no mundo digital também esses riscos da perda do negócio, que não é tão simples como entrar na tua loja e levar um produto, né? Exatamente. É muito mais grave, né, a situação aí para trabalhar. E aí, como é que você saiu, não saiu de imediato do presencial para ir para o digital? Porque, como você falou, foi um tijolinho atrás do outro, né? Hoje você está só no digital. Mas quando que passou a ser só no digital? Quanto tempo levou para isso? Nossa, foram alguns anos. Eu fui conciliando, só que aí o digital ficava em segundo lugar. Então, eu não conseguia ter tanta constância no YouTube. Tinha muito tempo em sala de aula, muito tempo na escola. Mas eu ia conciliando. Aí eu comecei a fazer um caixa. Quando eu vi que eu conseguiria ganhar da minha empresa o que a escola me pagava, aí eu me senti mais segura. Só que nessa época eu passei no concurso do Estado. Para dar aula para o ensino... ensino médio, Fundamental né? 2 e médio. E aí eu entrei. Eu entrei sabendo que eu ia sair. Mas era uma coisa temporária que você... Exatamente. Era uma estratégia também para você poder se manter no digital. E você falou que você fez mestrado, você também fez doutorado, e recentemente você estava em Portugal, né? Sim. Foi bem bacana de acompanhar ali quem estava, né? Como é que foi, e até você dava dicas também para quem tinha interesse, né, em seguir nessa área. E aí, mesmo você estando no digital, você continuou essa carreira acadêmica, né? A importância disso para o teu trabalho. Sabe que ela é secundária? Na época que eu comecei letras, eu pensava numa carreira acadêmica, como eu contei, né? Então, eu vou dar aula em faculdade um dia. Era esse meu sonho. Nesse meio tempo, surgiu a internet e, sinceramente, para mim, ela é infinitamente melhor. Porque dá mais liberdade. Muito mais liberdade geográfica, financeira, liberdade de tempo. Então, hoje eu não me vejo sendo CLT. É muito difícil alguém empreender e deixar de empreender e nunca mais pensar nisso, né? É um bichinho que pica a gente. Então, eu não me imagino em outra forma. Mas por que eu consegui... Aliás, por que eu decidi continuar estudando? Eu não sei explicar. É mais uma realização pessoal. Realização pessoal. Exatamente. E até pela possibilidade, né? Porque você foi para Portugal para fazer esse doutorado, né? E até você comentou lá um doutorado de sanduíche, então uma parte lá, outra aqui, né? Sim. Como que foi isso o que isso está agregando, né? No teu digital, no teu mercado digital, porque isso também engajou muita gente, né? Acompanhar você lá e tal. Como a gente falou, trazer a tua realidade, né, para a pessoa. Sim. Como que isso agregou para você? Olha, na internet hoje a gente tem uma característica de qualquer pessoa poder se tornar uma infoprodutora. Então tem pessoas, sei lá, que fizeram o Enem, tiraram nota 1000 e criam seus cursos de redação. Muita gente vê problema nisso, eu não vejo. Eu não me sinto ameaçada de forma nenhuma. Inclusive, eu troco muito com essas pessoas e aprendo muito com elas também.
Mas é inegável que a formação, ela te dá uma outra confiança. Uma credibilidade, Uma né? Uma credibilidade autoridade. diferente. Exatamente. Então, mesmo que o meu objetivo não seja fazer doutorado para ter uma credibilidade na minha marca, é um efeito, é um reflexo, acontece automaticamente das pessoas pensarem, poxa, não é uma pessoa que começou agora e que não sabe exatamente do que está falando. Tem que uma tá falando bagagem, comigo. né? Bacana para Exatamente. trazer. Tem uma bagagem. Apesar de, na prática, essa bagagem vir muito pouco da universidade, porque lá a gente estuda outras coisas. É muito teórico, né? Vamos dizer assim. E como é que você faz, né? Porque agora a gente está falando dessa situação. Você está ali oferecendo um curso de redação, né? De técnicas da redação, para não só o Enem, né? Eu sei que tem, deixa eu até ver onde que eu anotei aqui, porque são vários, né? FUVEST. Unesp e Unifesp. Isso. Então, não é só um foco, né? Você tem que trabalhar como é que cada instituição ali vai pedir o que ela está pedindo, né? Mas e aí, para você ter essa prática, você está fazendo, você está praticando, você tem uma equipe que te auxilia, Tenho. né? Porque você começou, como você contou, era você, né? Eu, equipe, né? E aí hoje você tem uma equipe, como é que você trabalha isso? Hoje, a Lume.com tem uma equipe de aproximadamente 20 pessoas. É bastante muita gente. Todas elas em lugares diversos do Brasil. A minha equipe é 100% remota. Então, a gente não tem uma sede presencial. Pessoas moram espalhadas pelo Brasil, tem bastante gente de Minas Gerais, tem gente do Nordeste, tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro também, tem gente aqui de Santa Catarina. Então, é uma equipe bem diversa. E eu coordeno eles, eu tenho uma gestora também que faz a coordenação deles. E a gente basicamente desenvolve tudo que tiver na nossa cabeça. Nesse momento, a gente está desenvolvendo várias coisas. A gente está desenvolvendo a nossa própria plataforma. Pela primeira vez, a gente está entrando em tecnologia. Então, agora tem um braço de tecnologia dentro da Lume. Desenvolvendo a nossa área de membros. A nossa plataforma de correção de redação está sendo um desafio gigantesco. É porque é uma área totalmente diferente do que você vinha atuando, né? Exatamente. E aí você está se tornando a gestora e não mais a aluna professora. Claro que você está na coordenação, vai ser a tua cara, a tua marca, mas aí é uma mudança também, né? Que a gente vê acontecer no empreendedorismo, muito nisso, né? Ele começa ali numa área X, vamos dizer, atua, né, na letras, aí agora você está como gestora. Como é que é essa transição? Como é que foi, né, o passo para você começar a pedir para mais pessoas para a tua equipe e gerir tudo isso? Foi desafiador, mas eu sempre gostei. No começo a gente é empreendedora, né? A gente faz tudo. Então você faz o design, você faz o e-mail marketing, você é copy, você é tráfego, você é tudo. E aí você começa a contratar e descobrir que as pessoas são muito boas naquilo, então ainda bem que dá para contratá-las, porque quando a gente faz muita coisa, a gente faz muita coisa meia boca. Né? Nunca faz excelência em todos os pontos. Não né? tem como. E aí você consegue focar mais na tua expertise. Então é desafiador, mas eu gosto. É libertador também, de certa forma, né? Sim. Para você poder pensar. E essa equipe é formada por quais profissionais? Provavelmente pessoas também da área de letras, né? Mas quais são os profissionais que formam a tua equipe? A gente tem uma gestora que é também estrategista e copywriter. Então, é a pessoa que gera equipe. É meu braço direito, Ana Luísa. Ela gera equipe, ela pensa a estratégia de venda e ela escreve a estratégia de venda, né? Que é uma profissão, inclusive, para quem é de letras, que eu sempre falo sobre. Se você quer uma profissão do futuro, para quem gosta de escrever, é de letras, é de jornalismo, ser copywriter é uma profissão muito bem paga. E é uma coisa que não é muito falada também, assim, né? A gente não conhece esse mundo e como chegar nesse mundo, como se vender para esse mundo, né? Que é principalmente porque como saber que o profissional X precisa do copywriter, né? Como abrir essa porta, né? Acho que também as dificuldades, né? Diferente de você distribuir o teu currículo como antigamente, né? Mas é muito mais fácil. A gente acha que não, mas você vai começando a conhecer as pessoas, vai fazendo contato, vai indicando, que é uma coisa... A gente acha que para você trabalhar na internet, você tem que ter um posicionamento muito forte no Instagram, tem que ter uma audiência. Não é assim. A maior parte dos profissionais de bastidores são anônimos. E aí é que tá, né? Que a gente não tem noção. Você olha ali, a gente vê muito falar sobre o marketing digital, sobre essa parte externa, né? E a parte dos bastidores, como você falou, atrás das cortinas, às vezes fica meio sem conhecer como
o que pode ser feito e como chegar lá, né? Exatamente. E é bastante interessante esse ponto que você trouxe, né? Eu sou sou da área de letras ou dessa área de comunicação, e como existe esse mercado novo que muitas vezes não é trazido lá na escola, né? O aluno está lá no terceirão e não tem nem noção de que ele pode seguir isso e que vai chegar num caminho que é inovador, né? Que seria hoje, para quem é dos mais antigos, é inovador. Para quem está, não, né? Já é da mas rotina. continua sendo inovador, porque todos os dias muda. É muita novidade. Agora com a inteligência artificial também ressignifica o trabalho de todo mundo. A gente não trabalha como trabalhava ano passado. Imagina, muda muito rápido. Exatamente. Aí você falou, né, da tua copywriter, né? E quem mais está ali Tem na um tua gestor de tráfego, que é essencial para um negócio de infoprodutos, porque é ele quem coloca os anúncios para rodar. Então, se antes a gente botava um anúncio apenas num jornal, num outdoor, agora tem aquele patrocinado, né, nas redes sociais. Então, tem uma pessoa para operar isso. E é uma forma muito legal de fazer marketing, porque ele analisa o que está dando certo, o que não está, ele já tira do ar. Tem um feedback instantâneo, tem dados instantâneos. Então, ele é essencial. Eu tenho um time grande de atendimento. Então, tanto atendimento ao cliente quanto atendimento à minha audiência, as pessoas no Instagram, no nosso WhatsApp. Então, o time de atendimento é bem grande. Eu tenho uma pessoa só para automação, que é o Rodrigo, que cuida só das nossas automações, porque você não dá conta de um trabalho humano e manual quanto maior é a audiência, mais difícil sabe? E não faz sentido também. É melhor você colocar a tua energia em coisas criativas e não coisas que um robô pode fazer. Então, o máximo que a gente consegue botar a tecnologia para nos ajudar sem perder a humanização, que é muito importante, a gente faz. Então, tem isso, tem a minha social media, que cuida das minhas redes sociais, maravilhosa. Tem o Vitor, que é meu namorado e meu editor estrategista do canal também. Tem o meu time de correção de redação. Tenho meus professores que dão aula junto comigo no meu curso, porque eles entregam várias coisas ao vivo, vários encontros ao vivo, são eles que entregam. Enfim, é um trabalho que eu não poderia fazer sozinha. Não existe essa possibilidade. A gente olha de fora e imagina que você está ali sozinha e não tem noção da grandiosidade disso, né? Porque 20 pessoas é bastante. Sim. E como que você faz a seleção? Você falou que são todos de trabalho remoto. Como você seleciona, né? Porque não está ali no teu olho a olho, né? Como é que você faz isso? A maioria é indicação. As experiências que eu tive de seleção não foram boas. Eu contratei empresas que fazem recrutamento, porque eu imaginei que elas têm uma expertise melhor, mas não foram boas contratações. Então, é um mercado que tem muita rotatividade também. É natural você encerrar e abrir contrato. É natural. É diferente do mercado tradicional, que uma demissão é um grande marco na vida da pessoa. Eu já fui demitida e é horrível. Mas no mercado digital as coisas são bem mais fluidas. Você faz trabalhos pontuais, você deixa de trabalhar, depois volta a trabalhar com a pessoa. E trabalha em vários ao mesmo tempo também, presta né? serviço para várias empresas ao mesmo tempo. Mas as contratações que mais dão certo são indicação. E também eu recruto os meus alunos. Então, sim, por exemplo, a Brenda. A Brenda faz o atendimento pedagógico. Ela foi minha aluna. Passou em medicina, inclusive. Nossa, que legal. Ela está cursando medicina e trabalhando comigo. É uma área totalmente diferente, mas está ali auxiliando, né? Aí você falou de atendimento ao cliente, né? A gente volta a falar sobre a importância da língua portuguesa, porque como é que vai fazer esse atendimento se não tem essa bagagem, né? Não tem um portfólio ali para saber se comunicar, né? Então, tudo isso vai passar também para você conseguir. E a dificuldade de conseguir esse público? Você falou que é por indicação, mas já teve experiências de não dar certo. Já. Você vê isso muito forte, Muito esse forte. problema dessa falta de base? Muito forte, muito forte. E hoje eu acho até mais imperdoável que alguém não escreva corretamente, porque você pode consultar, você pode botar dentro de uma inteligência artificial, pedir ajuda para ela, para ver o que está errado. O próprio corretor automático. Tem muitas formas de conseguir se adequar, né? Mas aí a gente olha lá para o ensino básico, o ensino médio, as dificuldades que existem, né, do ensino público, principalmente, e também a falta de leitura, né? Que é também uma base muito boa para te dar essa estrutura toda, né? Como resolver, eu acho que a gente não tem como entender como resolver, nem é tão a curto prazo, né? Mas
amenizar isso, o que poderia ser feito tanto por pais, empreendedores, os próprios alunos, sabe? Porque é uma defasagem bastante grande no mercado de trabalho que afeta não só o teu trabalho, mas no todo, né? A gente pensa numa interpretação de texto, vai afetar os teus alunos de medicina também, né? Vai interpretar ali o problema do paciente, né? Ou como conduzir um tratamento. Sim. Né? Então, como amenizar de certa forma? Você já parou para pensar nesse aspecto prático? Eu acho que a gente precisa, se a gente quer que as pessoas leiam mais, a gente precisa urgentemente aprender a gerar desejo. Porque aquela leitura escolar que é obrigatória, ela não resolve de muita coisa. Poucos são os alunos que realmente são despertados e que vão dar continuidade a isso como hábito. Poucos. A maioria vai pesquisar o resumo na internet para fazer a prova, porque a obrigatoriedade ela atua diretamente contra a forma como o nosso cérebro funciona desde a época das cavernas. Então, o professor que sabe gerar desejo, o criador de conteúdo de livro, por exemplo, que sabe gerar desejo, ou a pessoa que percebe a necessidade daquilo para um trabalho ou para passar num vestibular, ela vai ter outra energia naquilo, entende? Aí, o problema é que a gente tenta convencer as pessoas pelo racional, mas os seres humanos não são racionais. A gente precisa achar um jeito urgente de chegar no límbico das pessoas, delas sentirem o impulso de lerem, de estudarem, sabe? Isso você comentou agora, é uma coisa que me chama atenção, talvez chama atenção também outras pessoas que te seguem, porque quando você vai se expressar, você tem toda uma, não vou dizer que é uma técnica, é o teu jeito natural. Conversando contigo pessoalmente, a gente percebe que é o natural teu, mas traz essas nuances, né, de entonação, de emoção mesmo do que você está falando, não é aquela coisa, né? Como que você leva isso desse aspecto emocional para os teus cursos, né, de redação lá? Como é que você aborda isso? Olha, eu me desenvolvo constantemente na minha comunicação. É o meu principal ofício hoje, eu entendo, sabe? É me tornar magnética, porque é muito chato fazer vestibular. É muito chato fazer Enem. Aprender redação é muito chato. Naturalmente é chato. Então, se a gente não tempera isso, assim como muitas pessoas começaram a criar conteúdo de finanças, que era algo que também totalmente 10 chato, anos né? atrás não passava pela cabeça de ninguém. Hoje as pessoas leem lá O Pai Rico, o Pai Pobre, seguem o Primo Rico, outras referências, aprendem sobre investimento. Por quê? Porque essas pessoas aprenderam a falar sobre coisas que são necessárias de um jeito mais envolvente. Persuasivo ali, né? E com emoção, né? Exatamente. Até abrir aqui, eu sigo o que era ex-juiz e agora está também com curso, mas é voltado para a área jurídica, o Samer Age. Não sei se... Eu sou aluna dele. Eu sou colega dele numa mentoria e aluna dele. Ele é maravilhoso. Eu já pensei em fazer, mas ainda não é meu momento. Então, ele fala muito sobre isso, né? E até fico muito feliz de saber que você é aluna dele, colega dele, porque, né, eu sou fã de carteirinha dele ali. E ele fala muito disso, né? Sobre essa questão, e os textos dele são espetaculares, assim, envolventes, né? Às vezes que ele traz ali discurso do Lula, discurso do Bolsonaro, e você fica olhando e falando, cara, é muito criativo, é muito envolvente, né? Então, a importância disso, né? E muito bacana saber que você está nesse caminho dele, que, né, claro, já admirava seu trabalho, né, independente de saber dessa ligação. Mas ele fala muito disso, né? Ele sempre faz muitas lives gratuitas para dar esse gostinho e a gente perceber essa necessidade, né? Que, como você falou, e não é só para a área da comunicação, né? Ele trabalha muito também com o pessoal da medicina, né? Eu vejo muito que ele trabalhando isso para se vender, né? E é muito bacana isso. Então, acho que esse é o ponto principal. Não sei se você considera isso o pulo do gato. Sim, eu acho que se a gente quer ter um papel de liderança, de liderar um movimento, liderar um hábito, liderar pessoas, a gente tem que aprender a despertar as pessoas, porque eu acho que as pessoas em geral, e eu me incluo nisso, a gente está no piloto automático. A gente está meio zumbi. A gente tem que cumprir o pagamento dos boletos e sobra pouco tempo para investir na gente, no que a gente, né, deveria fazer. E aí, de repente, alguém fala uma coisa que desperta. Essa é uma habilidade do futuro, eu percebo, sabe?
A habilidade de tirar as pessoas do coma em que elas estão e levar elas para uma coisa em que você acredita. No meu caso, escrever boas redações, passar no vestibular, mudar a tua realidade, mudar a tua vida, ter uma carreira que você ama, né? E você falou assim, mudar a realidade, né? Você começou lá na sala de aula e tal, tradicional. E eu imagino que do professor também existe essa paixão, essa vontade de mudar a realidade. Mas hoje você está no digital, você está vendo mudar a realidade de tanta gente de uma forma talvez mais fácil do que lá na sala de aula. Tem alguma história impactante que você lembre, tanto lá da sala de aula, que pode ter também, né? Mas assim do digital, que você pensa, nossa, está valendo a pena esse meu trabalho? Nossa, todos os dias tem. É absurdo. Eu tenho alunos de 75 anos de idade. Que legal. Eu tenho alunos que tiraram 0 no Enem e em 940, 960 no outro. Outros que queriam um determinado curso, mas decidiram fazer letras porque se apaixonaram tanto por fazer redação que pensaram, eu quero ensinar. Então, todos os dias eu tenho esse combustível, eu recebo essas histórias, principalmente no Instagram, de pessoas que, assim, mudaram sua realidade totalmente. E aconteceu uma que me deixou muito surpresa. Eu passei 6 meses em Coimbra, né, no doutorado sanduíche e tal. E aí, um dia, no sábado, eu estava entrando no mercado e lá tem muitos programas universitários, né? A universidade, ela é a cidade, ela é a alma da cidade lá. Então, tem muitos programas, você sempre vê os universitários na rua arrecadando tal coisa para tal instituição, fazendo, enfim, eles têm inúmeras ações. E aí, tinha uma ação dessas de você doar 1 quilo de alimento no mercado. E a menina que veio me divulgar para mim, perguntar se eu podia doar, ela me reconheceu e me contou que foi minha aluna. Que legal, lá em Então, Coimbra. imagina, ela foi minha aluna ainda aqui no Brasil, fez o Enem, com a nota do Enem, ela foi para Portugal, que é uma possibilidade hoje, e a gente se encontrou no mercado. Gente, foi aqueles momentos, assim, full circle, sabe? Que o ciclo se fecha, assim, perfeitamente. Eu fiquei realmente muito chocada. Eu não tinha a mínima noção de que alguém poderia também fazer isso. Que eu sempre falo para eles irem para Portugal, porque eu me apaixonei pela experiência que eu tive lá. Mas você vê uma pessoa lá, é diferente. Chegou porque, né, começou a seguir teu trabalho ali, que você impulsionou isso, né? Muito gratificante. Não, ela me contou quanto que ela tirou na redação, o que ela usou na redação dentre as coisas que eu ensino. E foi mágico. Ela foi também para a área de letras também, ou outra área que ela seguiu? Psicologia. Psicologia também. Também precisa muito, né, da comunicação, né? Muito, muito forte isso também, né? Sim. E aí, claro que eu doei 1 quilo de alimento, né? Ah, com certeza. Depois dessa... Não tinha como, né? Não tinha como. Eu escolhi o alimento mais legal que eu achei, porque ela merece. E aí, nós estávamos falando do teu método, né? Que começou Luma e Ponto e tal, e agora está ali voltado para a medicina. Para quem tem interesse, como que ele funciona, né? Ele é totalmente online? Como é que são as aulas, duração? Como é que é isso? O meu curso atual se chama CRM, que é uma brincadeira com o mundo médico, é o curso de redação para medicina. Que então legal, é uma forma deles já terem né? o CRM antes de fazerem medicina, né? E o CRM, ele tem uma proposta totalmente diferente do que eu estava acostumada a fazer. Então, o curso é até um eufemismo, porque, na verdade, ele é um programa de acompanhamento. Você entra no CRM e você vai ser acompanhado até a sua aprovação em medicina no que concerne redação. Então, a gente tem o foco nessas 4 provas de que você falou, Enem, FUVEST, Unesp, Unifesp. Então, a gente está com um foco no público de São Paulo, do estado de São Paulo, pensando a nível de densidade de vestibulandos mesmo, sabe? De como chegar ao maior número de pessoas possível. Na verdade, só fazendo uma parte, claro que esse é o foco, mas ele acaba abrangendo, de certa forma, porque são vestibulares bastante concorridos. Sim. Então, se você está preparado para eles, automaticamente você está bem para os outros também. Né? Exatamente. E aí, lá, a gente tem aulas semanais. Então, toda semana você vai aprender alguma coisa extremamente aplicável. É aprender a aplicar na mesma semana, porque essa é a minha grande crítica aos cursinhos, aos ensinos tradicionais de redação, que eles são extremamente teóricos. Você passa aulas e aulas e aulas estudando as competências. É a mesma coisa que alguém que, sei lá, quer jogar basquete e ficar lendo as regras do basquete sem nem jogar, sem nunca ter jogado na vida. Não faz sentido para alguém que não joga conhecer as regras. Você não tem nem habilidade de jogar. Então, o que eu faço é botar eles para jogar. O quanto antes eu quero que eles joguem. Então, as aulas são todas extremamente práticas. E aí a gente tem
uma aula gravada com uma duração de 1 hora. Antes, as aulas eram mais curtas no método Lume Ponto. Agora, eu entendo que esse público ele tem mais tempo, ele é mais dedicado e ele precisa de um outro nível de redação para entrar em medicina. Então, eu puxo eles muito mais do que eu puxava anteriormente. E aí, essa aula tem aula gravada na segunda e na quinta tem a mesma aula ao vivo comigo, porque tem gente que prefere ver a aula gravada, que é editada, é mais direto ao ponto. Tem gente que prefere ver a aula ao vivo, porque se concentra melhor e pode tirar as dúvidas. Então, a gente tem as duas opções. Aí, a pessoa pega o que ela aprendeu, faz uma redação e manda para a minha equipe corrigir. A minha equipe corrige com uma técnica que eu criei, voltada para aumentar pelo menos 100 pontos na redação por semana. Então, rapidinho, você já está tirando uma nota de 900 para cima. Porque é uma correção focada em solução. Então, como são a maior parte das correções? Você nem entende direito o que você errou. Então, são explicações super vagas, muito menos como consertar. Um estudante do ensino médio, que não é de letras, que não entende de gramática... Bastante. Ele não vai saber como resolver um problema gramatical, um problema argumentativo. Não é uma coisa que... Não é intuitivo isso. É extremamente técnico. Então, é por isso que muitos alunos patinam. Mesmo fazendo cursinhos extremamente caros. Que a redação... Não é esse o mesmo que você acabou dando, né? Exatamente. Então, o meu foco é em resultado. Resultado, resultado, resultado. O que eu precisar fazer para que a pessoa tire 900 mais e entre em medicina, eu vou fazer. E a duração ali do curso, né? Você falou que toda semana e tal. Quantas semanas ou quantos meses? A gente ou é vai o ano até todo? o fim do ano. Então, por exemplo, a pessoa entrou hoje, ela vai até o final do ano, que é o vestibular. Mas se ela quiser, ela também pode entrar ali em julho e ir até o final do ano? Ou ele tem um tempo mínimo? Não necessariamente. A gente tem turmas. Então, a gente abriu a primeira turma, que o CRM começou agora, né? A nossa turma inaugural foi agora em fevereiro. E a gente vai abrir uma turma agora, início de abril. E a gente não sabe se vai abrir outra turma esse ano. Porque como a gente tem um atendimento bem personalizadinho, não é o tipo de curso que você pode entrar a qualquer momento e em qualquer quantidade. Ele tem vagas limitadas de verdade. Vagas limitadas real, não é estratégia marketing. de marketing, exatamente. E aí lá dentro, a gente tem encontros todos os dias da semana, que são opcionais. Então, por exemplo, a gente tem plantão de correção, que você entra, manda a tua correção e ela é corrigida na hora pelo professor, no Zoom, ao vivo. A gente tem o Escreva Comigo, que é todo mundo escrevendo redação ao mesmo tempo, para que você não procrastine. Tem oficina da argumentação. Então, tem simulado. Todos os dias tem encontros que você pode participar de acordo com a tua vontade, tua disponibilidade, sabe? Então, vai do teu interesse mesmo aproveitar toda essa estrutura que você está oferecendo ali, né? Exatamente. E aí você fala disso para a medicina, que foi, né, uma mudança de foco, vamos dizer assim, que você fez do ano passado para cá. Mas pensando nesse teu método que você vem vendo que vem dando certo, né? Tem dado sucesso ali para os teus alunos, né? E você tem algum plano para frente, expandir isso de alguma forma? Ou ir para outro mercado? Já pensou nisso? Ou no momento, peraí, vamos cuidar do CRM? É que o CRM já é a expansão, né? Já é a expansão que você pensava. Na verdade, a gente delimitou, a gente nichou mais ainda. Então, antes, a gente comunicava com todo mundo de qualquer curso. Agora, a gente focou em medicina. O que a gente pode vir a fazer, mas não em 2025, é abrir para mais vestibulares de medicina. Então, eu tenho muitos alunos do Nordeste. Penso em trazer, mas esse ano ainda não. Apesar de que o que eles aprenderem lá, eles vão conseguir aplicar em qualquer prova que cobre dissertativo argumentativo, né? Que tem esse mesmo tipo de texto. E aí você falou, né, de alunos do Nordeste e tal. Tua equipe é uma equipe aí que está pelo Brasil todo. Sim. Os alunos teus, você está no digital, então não tem limite para alcance. Hoje, teus alunos são primordialmente brasileiros ou já teve experiência de ter algum aluno fora também? São mais brasileiros ou imigrantes. Já tive aluno da Venezuela, da Colômbia, mas mais aqui da América do Sul. Porque como o foco é em Enem, aprovação em medicina, é um mercado mais nacional, né? Ele não se internacionaliza. Inclusive, essa é uma coisa que eu fico pensando um dia, assim, como que eu poderia internacionalizar, como que eu poderia monetizar em dólar, em euro, mas eu ainda não tenho uma solução para isso. Porque você vai depender também do método, né, do estrangeiro e daquele país específico.
específico, né? Mas talvez algum brasileiro que esteja fora, né, e tenha interesse em vir, né, prestar o vestibular aqui, né? Se tivesse algum caso assim, né? Um caso ou outro a gente já teve, mas é bem pontual. Uhum. A maior parte dos alunos, esmagadora maior parte brasileira mesmo, e a maior parte dos brasileiros são do Nordeste. Nossa, que interessante, né? Muitos baianos, muitos pernambucanos. E hoje você está, porque você é da Lapa, né? Sim. Mas a tua casa é o mundo, né? Pelo que a gente vê ali, até pelo teu trabalho. Hoje você está sediada onde? Em Curitiba. Em Curitiba, não Eu é? acabei de voltar de Portugal, de 6 meses lá, e a nossa ideia é ficar aqui. Mas desde que a gente voltou, tem 2 semaninhas que a gente voltou, os nossos familiares perguntam, e aí, pra onde vocês vão? E eles não estão acreditando muito que a gente vai ficar por aqui. E Eles você estão ficou- duvidando de mim. Eu falei, gente, eu acho que eu vou ficar. Assim, a princípio, essa é a ideia. Porque você ficou quanto tempo fora, né? Porque você comentou da tua parte da acadêmica, que foi na PUC, você ia e voltava todo dia, aí você fez o mestrado, você ficou algum período fora, o que isso interferiu na tua bagagem? Naquela época, não. Depois. Eu fiz o mestrado na UTF-PR, também ia e vinha. Depois, em 2021, eu me mudei para Curitiba. E aí, em 2023, eu e meu namorado nos mudamos para Recife. Porque eu escolhi um doutorado lá. O meu doutorado é pela UFPE, não é pela UFPR. Por conta do meu orientador. Meu orientador é uma referência no assunto que eu queria pesquisar, então eu tinha essa possibilidade de ir para lá e fomos. Só por curiosidade, qual era o assunto que você decidiu Eu pesquisar? amo linguagem e tecnologia. Ah, sim, tudo a ver com o que você está trabalhando, Sim, né? exatamente. Inclusive, na minha tese de doutorado, eu estou analisando o TikTok. E na minha dissertação foi o YouTube. Que legal, né? Totalmente a ver aí com... E falando, né? Não tem nada a ver com o Lume e Ponto, mas tem a ver com esse assunto. E é uma coisa bastante interessante que a gente vê a influência das redes sociais na questão da comunicação e na questão da até leitura, enfim, né? Essa questão do consumo do conteúdo e como entregar. A gente ouve falar muito que o TikTok no Brasil é complicado, você vai para a China, você vê o conteúdo melhor. O que você vê na questão de benefícios ou não do TikTok para a comunicação, para, né, os jovens? Eu acho que tem muito preconceito por conta das dancinhas, mas quem entrar no TikTok hoje vai ver que é uma outra coisa o que está acontecendo lá. Então não precisa ter medo. Pode Não usar precisa sem ter medo. E TikTok não é mais uma rede social de jovens. Já está sendo uma coisa mais profissionalizada, melhor conteúdo. Para né? inúmeras faixas etárias, inúmeros tipos de pessoas. A diferença que eu percebo grande do TikTok é que o TikTok é mais focado em pautas, em temas, e o Instagram é mais focado nas pessoas. Então lá você pode viralizar por conta do assunto que você está tratando, mesmo que seja um assunto da tua vida. Né? Já no Instagram as pessoas querem ver como é que é teu café da manhã, para onde que você está viajando. Então lá é muito mais focado no assunto. Eu acho que um não elimina o outro. Eu não vejo como você só estar em uma rede social hoje. E você está no Instagram e está só no Instagram hoje? Onde você está? No Instagram, no TikTok e no YouTube. Porque eu conheci você pelo Instagram, Sim. né? E aí a gente muitas vezes eu não estou no TikTok, não estou quer dizer, no YouTube estou observando, né? Mas então muitas vezes como que você trabalha esses públicos também, né? Porque cada um é um foco, né? Como que você trabalha, como é que é o retorno em cada rede social? Sim, eu percebo que o TikTok e o YouTube é onde as pessoas me conhecem. Então ele é ótimo para atingir novos públicos. E o Instagram é mais relacionamento. Por mais que a gente faça conteúdo para alcançar novas pessoas no Instagram, é muito mais relacionamento. A maior parte dos meus alunos vem do YouTube e, em segundo lugar, do TikTok. E por último, o Instagram, né? Por último, o Instagram. Curioso isso. Mas o Instagram até ganha uma atração porque a gente põe anúncio, né? Faz tráfego pago. Senão, seria muito menor. Ah, sim. E como é que, né, a gente olha assim, você toda por dentro desse mundo digital, né? E quando que começou, de que forma foi o passo a passo também para você ter todo esse conhecimento no mundo digital? Porque é uma outra realidade, é um outro mercado totalmente diferenciado. Tudo que você falou aí, provavelmente para muita gente é um bicho de 7 cabeças, né? Sim. Saber desses pormenores de cada rede social, como trabalhar isso, o que precisa de equipe, enfim, né? Tudo que você acabou pincelando aí. Mas como que foi essa tua ida para o digital nesse sentido mais técnico mesmo, né? Porque a gente falou ali de conseguir, você estava todo dia procurando engajar e tal,
Mas como que foi essa parte técnica para ir para o digital? Olha, eu fiz muito curso. Muito curso, li livros também, mas essa sensação que você tem sobre mim não é a sensação que eu tenho sobre mim. A gente sempre tem a sensação de que não sabe nada. Esse é o paradoxo de você estudar. Quanto mais você estuda, menos você sente que sabe, né? Então, principalmente cursos, mentorias, eventos de marketing. Agora, eu acabei de voltar, uma das coisas que sentia muita falta do Brasil era poder participar de eventos, né? Durante esses 6 meses eu não participei. E agora eu já vou... Eu acho que eu já tenho um agora em abril e um em maio, em São Paulo. Então, tudo que eu posso me enfiar, eu me enfio. Aí você está vendo um mundo novo e vendo as coisas. Aí você vê as palestras, palestras, se conecta com as pessoas. Então, é muito isso, assim, eventos de marketing, livros e cursos online. Que tá aí mentorias facilita. e tal. E para quem está começando nesse mundo, você indicaria, tem algum inicial, vamos dizer assim, eu quero começar no digital, né? Mas eu não sei por onde. Tudo bem, tem que ir para curso, mentoria, como você falou, mas existe um caminho que você acredita que seja mais simples, mais objetivo para essa pessoa? Sabe o que eu faria hoje? Eu buscaria no TikTok. No TikTok. No TikTok. O TikTok está cada vez mais uma barra de busca mais eficiente com coisas mais atualizadas. Porque no Google e no YouTube, às vezes o que aparece para você já é de mais tempo atrás. Não tem mais tanta relevância, às vezes. Então, eu buscaria no TikTok, que tem vários relatos de pessoas, tipo, contando como que elas começaram. E aí eu pegaria as referências delas. Então, se alguém falasse, eu li tal livro, eu buscaria aquele livro. Mas eu iria primeiro no TikTok, que é o ponto de vista de alguém que está um pouquinho à frente na jornada do que eu. E é prático. Não totalmente longe, entende? Que tá lá. Logo ali, a pessoa acabou de começar e está contando como que ela começou. Eu faria isso hoje. Seria então uma... E olhando para trás, o que você faria de diferente? Você falou que faria isso hoje, ok, mas hoje você começou lá antes da pandemia, que ainda o digital não tinha bombado tanto assim. E olhando para trás, o que você pensa que você faria diferente? Se você fosse reverteria alguma coisa que você faria diferente? Nossa, por exemplo? muito. Eu faria muita coisa diferente. Eu acho que primeiro eu seria muito mais ousada. Porque eu sempre fui bem cautelosa. Sempre mantive ali meu trabalho em escola. Se eu tivesse me dedicado integralmente à internet, minha velocidade seria outra. Eu investiria muito mais em tráfego, sem medo de botar dinheiro mesmo, assim. E eu ficava muito preocupada com caixa e tal. Eu gastaria mais, no caso, investiria mais. Porque eu sempre fui bem econômica, usei ferramentas gratuitas o máximo de tempo que eu pude e tal. E claro que isso é bom, mas isso também te tira velocidade. Então hoje eu sou bem mais mão aberta, mais eu ousada. invisto mesmo, mais ousada, eu tenho menos medo. E isso dá velocidade pra gente. E isso você fala na questão estratégica do teu empreender, mas em relação ao conteúdo mesmo, você faria alguma coisa diferente? Não. É o que você se encontrou, é o que a tua paixão é a redação ali. Sim, porque sempre o meu método de redação do momento ele tem a ver com a minha história pessoal, com o que está dando certo, com o que está funcionando. E uma coisa leva a outra. Lá em 2017, quando eu fiz o Enem e errei o tema, isso gerou o método Lume Ponto. Agora, virada para 2025, as mudanças do Enem geraram o método Redação Pontual. Então, acho que tudo aconteceu como tinha que acontecer mesmo, sabe? E as mudanças é que foram... às vezes as pessoas têm medo da mudança, mas às vezes ela é a necessidade para melhorar, né? Exatamente. Seria mais ou menos por aí. Luma, eu acho que a gente está aí, né, já 1 hora batendo papo. Passa muito rápido. Passa muito rápido, mas é um mundo muito bacana para a gente abordar, né? Porque... Quando você pensar, vou fazer, se até um pai ou uma mãe estiver aí com o filho pensando vou fazer faculdade de letras, comece a ver com outros olhos, né? Que é um mundo muito novo, muito amplo, né? Não muito novo, muito amplo para atuar, né? Muitas vezes não tem essa noção do que pode fazer. Gostaria que você desse uma pincelada a mais, os exemplos do que eu, como aluno de letras, né, poderia hoje no mercado que está totalmente novo aí, diferenciado, poderia fazer. Pode ir para a sala de aula, mas o que mais? Sim. Sempre me perguntam assim, como que teus pais reagiram quando você contou que queria fazer letras, Exatamente. Né? E aí meu pai me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que ele falou, você pode fazer o que você quiser, mas seja muito boa nisso.
Eu acho que quando você é muito bom, e não tô falando naturalmente bom, mas quando você se dedica muito, você não aceita saber o mínimo, você não aceita a nota 7 na faculdade, você não faz o teu trabalho só para cumprir horário. Quando você realmente põe energia naquilo, e aí você tem que gostar também, né? Porque não tem como você pôr energia no que você não gosta. Exatamente. Você vai se destacar. Então, mesmo que você siga uma carreira corporativa, mesmo que você continue no mercado tradicional, você vai se destacar. Você vai dar aula num cursinho que vai pagar muito bem, você vai dar aula numa escola que vai pagar muito bem. Mas você precisa ser essa pessoa. Gostar do que faz, ter o brilho ser no muito olhar, boa. né? Não Pra aceitar assim, por exemplo, tinha uma época em que eu dava aula de redação, os alunos adoravam minha aula, mas o que eu percebi? Eles estão tirando 800 na redação. Eu não quero que eles tirem 800. Eu quero que eles tirem de 900 para cima. Então, isso demanda humildade, de falar, nossa, eu não sou tão boa ainda. Se olhar, né? Se olhar e ver o que pode melhorar. Exatamente, né? não sou tão boa ainda. E isso vale para qualquer área. Então, essa é a primeira coisa. E, em segundo, ter um interesse empreendedor. Porque a gente, dentro de uma empresa, de uma escola, você pode crescer até certo ponto. Mas dentro da tua empresa, você que define qual que é o teto. Até onde que você vai. Desafiador, mas é muito também... Te traz um prazer, uma recompensa, né? De certa forma, também muito boa, né? Exatamente. Então... E eu não acho que empreender seja para todo mundo. Eu acho que é um perfil. Você tem que ter um apetite a risco, você tem que ter muito estômago. As pessoas acham que é inteligência. Não, é estômago. É o emocional. É um emocional ali o tempo inteiro sendo trabalhado. E você tem que querer. Tem pessoas que não querem e está tudo bem. Tem pessoas que sonham em escalar no mercado corporativo e está tudo bem, não tem Cada um problema tem um perfil, nenhum. né? E Exatamente. tem que seguir isso, né? Mas se você se sente um pouco travado, um pouco limitado dentro de uma empresa, se você gostaria de fazer as coisas do seu jeito, e se você topa o risco, aceita o risco, eu acho que vale a pena pensar em empreender. Tem que ir, né? Empreender aí e para todos os focos, todas as áreas é possível, né? Exatamente. E para a gente divulgar um pouquinho teus arrobas, Sim. né? Quem ainda não conhece, quer seguir, quer conhecer um pouquinho mais, por favor. O meu arroba é lume., em todas as redes sociais, então meu canal é lume., Instagram lume., TikTok lume. E eu queria fazer um convite. Fique à vontade, por favor. Agora, nos dias 31 de março, 1º de abril e 2 de abril, eu vou fazer a Semana de Redação para Medicina, que é um evento gratuito de 3 dias, em que eu ensino várias técnicas para você usar a redação como alavanca. Porque o que eu percebo é que a redação é a principal alavanca para aprovação em qualquer curso, especialmente em medicina. Só que você tem que saber o que você está fazendo. Você não passa em medicina com intuição ou só porque você escreve bem. Você tem que saber a técnica daquela prova, o que aquela prova quer. E eu vou compartilhar essas técnicas nesse evento e vou falar sobre o CRM, vou, no final do evento, abrir as matrículas para o CRM também. Então fica aí o convite, quem Sim, quiser conhecer um pouquinho, se inscrever, participar é e gratuito. Seguir, e seguir também, porque tem muito conteúdo bom também, independente do curso, né, para aprender um pouquinho. As caixinhas sempre trazem algumas dúvidas que podem também ajudar os demais, né, Luma? Eu quero agradecer mais uma vez a tua participação aqui. Foi muito bacana bater papo, conhecer esse mundo diferente, né? Que a gente pensa no tradicional e ver como é possível, né, abrir para áreas totalmente, muitas vezes, impensáveis para a maioria das pessoas, né? Que é possível ir além, né? Eu que agradeço. Um dia alguém falou sobre o que fazia, eu ouvi, isso mudou minha realidade. Então, eu fico muito feliz de compartilhar, de abrir. Vocês devem ter percebido que eu abro tudo, eu não tenho ressalvas, eu falo as coisas como elas realmente aconteceram, porque muitas vezes outras pessoas fizeram isso e isso me ajudou. Com certeza, então, eu estou né? muito feliz com esse convite. Obrigada, de coração. Foi muito bom estar aqui. Que bom, Luna. Fico muito, muito feliz também da tua participação. Agradeço quem nos acompanha aqui, não só nesse podcast, mas todos os que a gente já publicou. E que continue nos acompanhando, acompanhe a Luma, né? E também, se tiver interesse, se precisar da redação, ela está lá, né? Sim. E curtem, compartilhem, comentem. O podcast ele é gravado, mas nada impede do pessoal comentar e depois também a Luma ou a gente aqui da redação dá um retorno, por favor, né, também, comentem, quero ler vocês. E a gente vai batendo papo e dando os feedbacks depois também, não tem problema nenhum. Sim. Né? E encaminhe para quem aí precisa de uma boa redação também. Estou à disposição. Luma, muito obrigada mais uma vez. Agradeço. Gente, muito obrigada por nos acompanhar.
E não percam, então, toda quarta-feira, às 19h30, o podcast Tribuna Mais, trazendo as informações sobre empreendedorismo, inovação, histórias inspiradoras para vocês aí que nos acompanham. Muito obrigada, gente.